Esse ano resolvi tirar uns dias de folga e fui passar as férias na roça com minha família. A gente sempre faz isso quando dá, mas dessa vez foi diferente. Não só porque fazia tempo que eu não ia, mas porque foi nessa viagem que eu vi a história mais macabra da minha vida. A casa dos meus avós fica numa fazenda afastada, dessas que a estrada de terra leva um tempão para chegar. De dia é um sossego só, o cheiro do mato, o barulho dos bichos. Mas de noite, rapaz, é outro mundo. O breu toma conta, as árvores fazem sombra estranha e qualquer barulhinho já deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Naquela noite caiu uma tempestade braba. Relâmpago, trovão, o vento assobiando no telhado. E para completar, a energia caiu. Lá na roça é assim, qualquer chuva mais forte e já era. Fica todo mundo no escuro, só com lampião e vela para ajudar. Foi aí que minha avó resolveu acender a lamparina e a gente se juntou na sala. Meu pai, minha mãe, meus tios, primos e o vô. Era o jeito, sem luz, sem TV, sem nada. O negócio foi puxar assunto e contar história. Aí meu avô, que é daqueles que viveu de tudo, começou a falar. Vocês estão achando ruim ficar no escuro? Pois eu já vi coisa que me fez rezar para nunca mais ver. Ele ajeitou o chapéu, tomou um gole de café frio e olhou pra gente com um olhar que eu nunca tinha visto antes. E se eu contar da noiva da estrada? Na hora, minha avó deu um jeito de mudar de assunto. Deixa disso, homem. Essas coisas só traz coisa ruim. Mas aí a gente, curioso que só, pediu para ele contar. E ele contou. Meu avô disse que isso aconteceu quando ele era mais novo, devia ter uns 30 anos na época. Trabalhava numa fazenda grande, coisa de muito gado, terra para todo lado. Tinha um amigo dele, o Zeca, que também trabalhava lá e de vez em quando pegava a estrada de terra para a cidade de madrugada, porque ia buscar mantimento ou resolver alguma coisa. Numa dessas, Zeca saiu de moto quase meia-noite. Era longe, coisa de uns 40 minutos de viagem. Tudo estrada de terra, sem poste, sem nada. A única luz era a da lua e do farol da moto. Lá pras tantas, já voltando para a fazenda, Zeca viu uma mulher parada na beira da estrada, vestida de noiva. Era branca que nem papel, meu avô disse, olhando para o chão, como se lembrasse de algo que ele preferia esquecer. Zeca freou a moto, sem acreditar no que estava vendo. A mulher estava de pé, sozinha, segurando o buquê de flores que parecia murcho, meio escuro. O vestido era velho, meio sujo, arrastando no chão. O véu cobria o rosto dela, mas ele jura que dava para ver que ela estava chorando. E cê acha que ele fez o quê? Perguntou meu avô, olhando para a gente. Ninguém respondeu. Chamou. Zeca perguntou se ela estava bem, se precisava de ajuda. Mas a mulher só ficou ali, parada, chorando baixinho. Ele desceu da moto e foi chegando mais perto. Foi aí que ele viu os pés dela. Meu avô fez uma pausa, olhou para a porta como se estivesse conferindo se estava fechada. Ela não tinha, a gente ficou sem ar. A mulher estava flutuando. O vestido parecia encostado no chão, mas não tinha nada ali. Zeca gelou na hora, voltou correndo para a moto e tentou ligar, mas o motor não pegava. E a mulher começou a rir. Mas não era um riso normal, não. Era um negócio arrastado, ruim de ouvir, que gelava o sangue. O motor da moto voltou a pegar de repente, e Zeca arrancou dali o mais rápido que pôde. Mas no retrovisor, ele ainda viu a mulher. Só que agora ela estava mais perto. Muito mais perto. Ele jurou que sentiu um peso nas costas, como se alguém tivesse subido na garupa. A moto ficou mais pesada, o motor começou a engasgar. Foi quando ele olhou para frente e viu o rosto dela refletido no farol da moto. A pele era acinzentada, os olhos fundos e a boca. Ele disse que era grande demais. Não era boca de gente, não. A última coisa que ele ouviu foi um grito agudo que pareceu atravessar a cabeça dele. A moto tombou e ele apagou. Quando acordou, já era de manhã. Uns peões da fazenda acharam ele caído no meio da estrada, todo ralado, moto virada, mas sem nenhum arranhão na máquina. Ele voltou para a fazenda, contou para o meu avô e jurou que nunca mais pegava aquela estrada de noite. E não pegou mesmo, meu avô disse. Mas teve gente que pegou. Ele respirou fundo e continuou. Uma semana depois, um rapaz que trabalhava na venda da cidade passou pelo mesmo caminho. Mas diferente do Zeca, ele não parou. A gente ficou esperando ele continuar. Só que ele também não chegou no destino.
Meu avô ficou um tempo calado depois de falar que o rapaz da venda nunca chegou ao destino. A lamparina tremulava no canto da sala e a chuva lá fora ainda castigava o telhado. Todo mundo ficou esperando ele continuar, mas parecia que ele estava pensando bem antes de falar. O nome dele era Tião. Trabalhava na venda do seu Aristides lá na cidade. Gente boa, vivia rindo, brincando, mas era teimoso que só. Quando ouviu o que aconteceu com o Zeca, deu risada. Meu avô imitou a voz de Tião. Que nada, seu Zeca. Isso aí é cansaço, coisa da cabeça. Eu passo lá direto e nunca vi nada. Mas o destino é traiçoeiro. Era uma sexta-feira. Tião fechou a venda mais tarde que o normal e resolveu cortar caminho pela mesma estrada de terra onde Zeca tinha visto a noiva. O problema é que naquela noite não tinha lua. O céu estava carregado de nuvem, tudo escuro, e só o farol da bicicleta iluminava a estrada cheia de barro. Dizem que foi lá, para 2 da manhã, que aconteceu. Tião estava pedalando, meio distraído, cantarolando, quando viu uma coisa branca no meio da estrada. Ele contou para alguém? Perguntei, já arrepiado. Não contou, não, mas a gente ficou sabendo mesmo assim. Meu avô suspirou e tomou mais um gole do café frio. Na manhã seguinte, o dono da venda estranhou que Tião não apareceu para trabalhar. Mandaram chamar na casa dele, mas ninguém sabia onde ele estava. Foi então que resolveram refazer o caminho que ele fazia toda noite. Encontraram a bicicleta jogada no meio da estrada, perto da entrada de uma fazenda abandonada. O guidão torto, o pneu dianteiro estourado. Parecia que ele tinha batido em alguma coisa. Mas Tião, nem sinal. Procuraram por ele o dia todo, meu avô disse. No mato, no rio, perguntaram nos sítios vizinhos e nada. No terceiro dia de busca, resolveram chamar um padre. Padre? Por quê? Perguntei. Meu avô me olhou de canto de olho. Porque quem mora na roça sabe que tem coisa que não é desse mundo. Naquela tarde, um grupo de homens saiu de novo para procurar por Tião, levando o padre junto. E foi então que um deles viu alguma coisa no mato alto, perto da cerca. Um pano branco. Quando chegaram perto, perceberam que era um pedaço de vestido de noiva, sujo de barro. Aí foi que todo mundo sentiu um arrepio no espinhaço, disse meu avô, coçando a barba. Mas o pior ainda estava por vir. A poucos metros do vestido, eles encontraram Tião, de joelhos no meio do mato. Os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso. O corpo gelado como se tivesse morrido fazia dias. Mas ele estava vivo. Vivo? Meu primo perguntou, assustado. Vivo? Mas nunca mais disse uma palavra. Ele respirava, comia, olhava para as pessoas, mas nunca mais falou. Nunca mais saiu de casa sozinho. Nunca mais pedalou uma bicicleta. Parecia que alguma coisa tinha sugado a alma dele. Dizem que à noite ele começava a chorar baixinho. E se alguém perguntasse o que tinha acontecido naquela madrugada, ele começava a rir. Um riso arrastado, estranho, igual ao que Zeca ouviu naquela estrada. Depois disso, ninguém mais duvidou da história da noiva da estrada. A essa altura, todo mundo na sala estava sem fôlego. Minha avó rezava baixo, mexendo no terço entre os dedos. O silêncio era tanto que dava para ouvir o vento passando pelas frestas da janela. Mas vô, falei meio hesitante. Quem era essa mulher? Ele suspirou como se esperasse essa pergunta. Dizem que era uma moça chamada Clara, noiva do filho de um fazendeiro. Iam casar, tudo certo, igreja arrumada, festa marcada. Mas no dia do casamento, o noivo fugiu. Foi embora com outra, deixou a pobre moça esperando no altar. Ela ficou ali, parada, vestida de noiva, olhando a porta da igreja aberta. E quando viu que ele não ia voltar... O que aconteceu? Minha prima perguntou baixinho. Meu avô olhou para a gente e então disse: ela se matou. A noiva pegou um lenço de seda que tinha no vestido e se enforcou num pé de árvore, bem na beira da estrada. E desde então ela ainda espera. Espera alguém que a leve ao casamento que nunca aconteceu. Espera uma alma para substituir a dela. Depois daquela história, ninguém mais quis falar. Ficamos um tempo em silêncio, ouvindo a chuva lá fora. Eu, sinceramente, nem estava mais prestando atenção no barulho. Só conseguia pensar naquela estrada de terra. E então, a luz voltou. Minha avó fez o sinal da cruz e se levantou para pegar mais café.
Eu tentei rir, aliviar o clima. Vô, essa estrada aí ainda existe? Ele demorou para responder. Existe, mas ninguém mais passa por lá depois que escurece. Naquela noite, eu demorei a dormir. E no meio da madrugada, acordei com um som estranho lá fora. Alguém chorando. Mas eu não tive coragem de olhar pela janela, porque no fundo eu sabia o que ia encontrar. Um vestido branco, sujo de terra, e uma mulher esperando alguém para levá-la ao altar. Quem já morou na roça sabe que tem coisa que a gente não explica. Tem história que o povo conta de geração em geração. E por mais que alguém diga que é bobagem, ninguém se atreve a pagar para ver. Isso aconteceu uns anos atrás, quando eu ainda era novo e vivia na cidade grande. Mas todo ano, nas férias, eu voltava para o sítio dos meus avós, num canto de estrada de terra onde só passava caminhão de leite e carroça de boi. Naquela época, eu já dirigia, e como meu tio trabalhava na cidade vizinha, fiquei responsável por buscar minha prima num povoado um pouco afastado. Era uma estrada de chão, daquelas cheias de buraco, cercada de mato alto e com uma encruzilhada bem no meio. Eu saí tarde demais naquele dia. A lua estava cheia, enorme no céu, e o rádio do carro só pegava chiado. Eu estava sozinho, só ouvindo o som do motor e o farol iluminando a poeira no caminho. E então eu vi, lá na frente, bem no meio da encruzilhada, tinha alguém sentado. Eu diminui a velocidade. No começo achei que era só um velho descansando, coisa comum de se ver na roça. Mas conforme fui chegando perto, senti um arrepio gelado subir pela minha espinha. O velho usava um chapéu grande, desses de palha bem gasta, e uma roupa velha e encardida. Mas o pior foi o olhar. Ele não estava olhando para a estrada nem para o chão. Ele estava olhando diretamente para mim, como se já soubesse que eu ia passar por ali. Meu peito ficou apertado na hora. Não sei explicar, mas parecia que aquele velho já estava ali me esperando. E não era um olhar normal. Não era olhar de gente. Os faróis do carro bateram nele, e juro por Deus, parecia que os olhos dele refletiam a luz igual o olho de bicho no escuro. Mas não desviou o olhar. Continuou ali, fixo em mim, como se me atravessasse a alma. Meu instinto foi pisar no acelerador e passar reto, mas ao mesmo tempo, eu sabia que na roça não se deixa um velho sozinho, no meio do caminho de noite. Isso é falta de respeito. Fui chegando mais perto, e foi aí que notei outra coisa esquisita. O velho não mexia um músculo, nem piscava, nem respirava. Parecia uma estátua sentada ali no barranco da estrada. Parei o carro do outro lado da encruzilhada e abaixei o vidro. Boa noite, vô. Tá tudo bem? O senhor precisa de ajuda? Minha voz saiu meio embargada. Senti um arrepio no fundo do estômago e no mesmo instante, o rádio do carro ligou sozinho, soltando um chiado alto como se alguém tivesse girado o botão do volume no máximo. Na mesma hora, o velho levantou a cabeça um pouco mais. E eu vi que ele estava sorrindo. Mas era um sorriso errado, largo demais, esticado demais. Eu senti meu sangue gelar. Na roça, todo mundo sabe que encruzilhada não é lugar de gente de bem. É onde o povo faz reza braba, despacho, promessa. Tem coisa que acontece ali que é melhor nem saber. E foi aí que eu lembrei de uma história que meu avô contava quando a gente era pequeno. Diziam que muitos anos atrás, um fazendeiro rico daquela região tinha feito um pacto. O homem era dono de terras vastas, gado gordo, mas a ganância dele não tinha fim. O povo falava que numa noite de lua cheia, ele foi até aquela mesma encruzilhada e fez um trato com algo que não era desse mundo. Depois daquele dia, a fazenda prosperou como nunca. Mas dizem que quando chegou a hora de pagar a dívida, o fazendeiro fugiu. Ninguém sabe para onde ele foi, mas dizem que a encruzilhada nunca esqueceu. E que de tempos em tempos, um velho aparece sentado ali, esperando por alguém. Esperando uma alma nova para levar no lugar dele. E ali estava eu, parado na frente daquele velho que não piscava, que sorria de um jeito errado. Eu engoli seco. Meu coração começou a bater tão forte que eu podia ouvir dentro do peito. Não sei explicar, mas era como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado, mais grosso. O velho continuava ali, imóvel,
só me encarando com aquele sorriso largo demais. O rádio do carro seguia chiando alto, um som estranho, como se vozes distorcidas tentassem sair dali no meio do ruído. Eu queria sair dali, mas meu corpo parecia travado. Era como se algo me segurasse. O senhor tá precisando de ajuda? Minha voz saiu meio embargada. O sorriso do velho ficou ainda maior, e eu juro por tudo que é sagrado que vi os dentes dele. Eram errados. Não pareciam dentes normais. Pareciam finos, compridos demais, e brilharam quando a luz do farol bateu. Então ele falou. Foi a voz mais errada que já ouvi. Grave, arrastada, como se viesse de dentro da terra. Me leva. Foi só isso. Mas o jeito que ele falou me deu um gelo na espinha. Me leva? Para onde? Quem era aquele homem? Então percebi outra coisa. Os pés dele não estavam tocando o chão. Eu não tinha reparado antes, mas quando olhei direito, vi que ele estava sentado ali no barranco, mas as pernas estavam suspensas no ar. Ele não tinha sombra. Eu senti o desespero crescer no meu peito. Foi quando notei o cheiro. Veio um vento quente, carregado com um cheiro de enxofre misturado com terra molhada e bicho morto. Era forte, pegajoso, enfiando no nariz e na garganta. Aquele negócio na minha frente não era gente. Meus instintos gritaram. Liguei o farol alto, fechei o vidro e engatei a marcha. O velho não se mexeu, mas vi sua boca abrir um pouco mais e um som baixo, quase como um ronco vindo do fundo da garganta, começou a sair dali. Na mesma hora, todas as luzes do carro piscaram. O motor tossiu e apagou. Eu estava preso ali. Meu sangue gelou. Eu tentava virar a chave e nada. O carro simplesmente não pegava. O rádio continuava com aquele chiado esquisito, e no meio do som comecei a ouvir uma risada. Baixa, distorcida. Mas não vinha de dentro do carro. Vinha de fora. Dele. Meu corpo inteiro tremia. Eu virava a chave com força, pisava no acelerador, mas o carro não pegava de jeito nenhum. E aquele velho, aquela coisa, continuava ali, sentado, sorrindo daquele jeito torto, com aqueles dentes errados e os olhos brilhando no escuro. A risada dele ficava mais forte. Era baixa, rouca, parecendo um eco que vinha debaixo da terra. E então, devagar, ele começou a se levantar. Não foi um movimento normal. Parecia que os ossos estalavam, a espinha se dobrava de um jeito esquisito. Ele era alto, muito mais alto do que parecia sentado. Eu já estava rezando tudo o que eu sabia, pedindo a Deus, aos anjos, a qualquer santo que me tirasse dali. E então, o velho deu o primeiro passo. Ele não andava como gente. Era como se deslizasse pelo chão. Os pés dele mal tocavam a terra. E eu finalmente vi. Ele não tinha sombra. O desespero tomou conta de mim. Comecei a socar o volante, pisar no acelerador com toda a força. Foi quando ouvi um estalo. A luz do farol piscou uma última vez. E ele sumiu. Não andou para trás, nem para o lado. Simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. No mesmo instante, o carro ligou. O motor rugiu alto, os faróis voltaram ao normal e o cheiro podre sumiu. Eu não pensei duas vezes. Engatei a primeira e saí dali cantando pneu, levantando poeira. Não olhei pelo retrovisor. Não quis saber se ele estava ali ainda. Só fui parar quando cheguei na casa da minha avó. Entrei correndo, branco feito um papel, e minha avó nem perguntou nada. Ela só olhou para mim e disse: "Você viu, né?" Meu coração gelou. "O quê?" Ela suspirou, pegou um terço e mandou eu sentar. "Seu avô viu quando era moço. Seu pai também. E agora você. Essa encruzilhada já levou muita gente, mas vocês têm proteção. Só reza, meu filho. Reza e nunca mais passa por lá sozinho." Eu rezei, mas nunca mais fui o mesmo. E nunca mais passei por aquela encruzilhada depois do pôr do sol. Rapaz, eu não sei nem se te conto isso direito, porque até hoje me dá um arrepio na espinha só de lembrar. Mas já que você quer saber, vou te dizer. Só me promete uma coisa: nunca vai mexer com o que tá quieto. Isso aí aconteceu faz tempo, muito tempo. Antes de luz elétrica chegar nesses cantos.
O povo ainda vivia de lamparina e de escutar rádio de pilha quando queria notícia do mundo. Mas o que eu vou te contar não foi coisa que ouvi por aí, não. Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Aquele engenho, Deus me livre, desde menino eu já ouvia falar que tinha coisa ruim ali. Não era uma história só, não. Era um tanto de gente contando que viu, que ouviu, que sentiu um arrepio quando passava perto. Diziam que eram os escravos que morreram lá dentro. Outros falavam que foi um feitor cruel que fez um pacto e foi levado. O que é verdade eu não sei, mas sei o que eu vivi. E aconteceu assim. Se tinha uma coisa que a gente gostava de fazer quando era mais novo, era caçar passarinho com bodoque. Eu sei. Hoje eu vejo que era maldade. Mas menino não pensa nessas coisas, né? Era diversão. A gente ia para perto do rio, andava no mato, voltava só com fome. Só que um dia, um infeliz teve a ideia de ir pro lado do engenho velho. "É besteira, bora logo!" disse Chico, que era o mais abusado da turma. A gente, bobo que era, foi atrás. E foi aí que começou a desgraça. A primeira coisa que eu senti quando a gente chegou perto foi um calor estranho. E olha que já estava entardecendo. Era para estar mais fresco. Mas ali, perto daquela ruína, o ar parecia parado, pesado, diferente. O mato tinha tomado conta de tudo. A roda d'água estava quebrada, o casarão meio caído. Mas o pior era o silêncio. Não tinha passarinho, não tinha sapo, nem grilo. Só aquele barulho de nada. "Tão com medo, é?" Chico riu. "Pois eu vou entrar." E entrou. A gente besta foi atrás. Lá dentro, Deus me perdoe, mas ali não era lugar de cristão. O chão era de pedra, mas parecia que tinha uma coisa grudenta nele. O cheiro era ruim, podre, feito carne estragada. Mas o pior foi o barulho. Primeiro parecia longe, um rangido. Depois veio um som de corrente arrastando. O frio bateu na gente como se o vento tivesse soprado direto da boca do inferno. E então a gente ouviu um gemido, baixo, dolorido, vindo lá de dentro, das partes escuras do engenho. Ninguém precisou falar nada. Corremos feito alma penada, tropeçando no mato, rasgando a perna nos espinhos. Mas Chico não saiu. Quando a gente percebeu que ele não estava mais atrás, já estava longe. E aí, amigo, a gente ouviu o grito dele. Mas não era grito de susto, não. Era um grito de quem estava vendo o inferno se abrir na frente. Rapaz, aquele grito, até hoje eu ouço na minha cabeça. Na hora, ninguém teve coragem de voltar. O medo foi maior que qualquer amizade. E falo isso com vergonha, mas é a verdade. A gente só correu. Cada um para um lado, tropeçando no mato, rasgando a roupa nos espinhos. Só parei quando cheguei em casa, suado, com o coração parecendo que ia arrebentar o peito. Minha mãe me viu naquele estado e já veio perguntando o que foi. Mas eu não conseguia falar. Só tremia com a respiração toda errada. E Chico? Bom, o Chico só apareceu no outro dia. Só que o Chico que voltou não era o mesmo que entrou naquele engenho. De manhã cedo, antes do sol nascer direito, bateram na porta lá de casa. Era o pai do Chico, seu Laurentino, com a cara fechada, esbaforido. "Vocês estavam com o Chico ontem?" Minha mãe olhou para mim e eu não tive escolha. Só fiz que sim com a cabeça. Ele chegou em casa desorientado. Seu Laurentino continuou. "Tá sujo, arranhado, os olhos esbugalhados e não fala nada com nada." Rapaz, quando ele disse isso, um frio subiu pela minha espinha. Fomos lá na casa do Chico. E o que eu vi ali, Deus me perdoe. Chico estava sentado no canto do quarto, abraçado com os joelhos, balançando para frente e para trás. Os olhos estavam abertos, vermelhos, inchados. Mas o pior era a cara dele. Ele parecia oco. Era como se tivesse deixado alguma coisa naquele engenho. "Fala, menino, o que foi?" A mãe dele implorava, segurando ele pelos ombros. Nada. Chico só murmurava, baixinho, e eu juro por tudo que é mais sagrado. Ele estava dizendo, arrastando, arrastando. Ele vem, ele vem. Naquela mesma semana levaram ele num rezador. Seu expedito, um velho que morava longe, lá para os fundos da fazenda, e que sabia dessas coisas de quebranto de mal olhado. O homem olhou para o Chico e disse na hora,
Esse menino viu coisa que não devia. Ele pegou um galho de arruda, começou a rezar e passar na testa dele. E aí, Chico começou a gritar. Mas não era um grito de dor, não. Era desespero. Era como se alguém estivesse ali, naquele quarto, vendo tudo e rindo da nossa cara. Seu expedito parou, suspirou e disse baixo: "O que tá grudado nele não quer soltar." Ninguém falou nada. "Só tem um jeito", ele continuou. "Ele tem que voltar lá." A mãe do Chico berrou. Disse que não, que nunca ia deixar. Mas o pai sabia. Sabia que se não fizesse aquilo, o filho dele ia ficar do jeito que estava. Ou pior. E foi assim que, contra toda a lógica e contra todo o medo que eu sentia, a gente voltou naquele engenho. De noite, do jeito que ele foi encontrado. Rapaz, se eu disser que não tremia que nem vara verde, eu tô mentindo. O caminho parecia mais longo, mais escuro. O mato fazia barulho de um jeito estranho, como se sussurrasse alguma coisa. Chico ia na frente, segurado pelo pai e pelo rezador. Ele estava meio mole, arrastado. Quando pisamos na entrada do engenho, a primeira coisa que a gente ouviu foi um riso, baixo, vindo do escuro. Seu expedito olhou pra gente e murmurou: "Já sabe que a gente tá aqui." E então, antes que alguém pudesse reagir, o chão tremeu. Chico berrou, caindo de joelhos. Ele começou a vomitar um trem preto, grosso, que tinha um cheiro pior que carniça. Foi quando a gente viu, na porta do engenho, encostado na parede como se esperasse a gente, tinha um homem, um velho de chapéu. Mas ele não era normal. Os olhos dele eram 2 buracos negros. O rosto era enrugado, com um sorriso torto, como se tivesse sido rasgado de orelha a orelha. Ele olhava pra gente e ria, baixo, arrastado, o mesmo riso que a gente tinha ouvido antes. E então, ele deu um passo pra frente. As correntes no chão chacoalharam. E aí, amigo? Aí eu não lembro mais. Só sei que quando acordei, já era de manhã e estava deitado na varanda da casa do seu expedito. Meu corpo estava gelado. Chico, ele estava do meu lado, dormindo. O velho sumiu. Mas, desde aquele dia, nunca mais ninguém teve coragem de pisar naquele engenho. E se me perguntar se ele ainda tá lá, sei não. Mas às vezes, de noite, quando venta forte, eu juro que ainda escuto o barulho daquelas correntes arrastando. Tem coisa nesse mundo que homem nenhum devia se meter a entender. Eu falo isso porque, se tivesse ouvido os mais velhos, se tivesse respeitado os sinais, talvez eu não tivesse visto o que vi. Talvez o Zé ainda estivesse vivo. Mas antes de contar o que aconteceu naquela mata, deixa eu dizer uma coisa. Nunca entre sozinho num lugar onde os bichos param de fazer barulho. Se isso acontecer, corre. Se puder. Eu não corri. E vi ela. Vi a mãe do mato. E vou te contar. Não era para homem nenhum ver. Eu e o Zé sempre fomos meio teimosos. Criados no interior, naquelas bandas de Goiás onde a mata fecha de um jeito que nem a lua consegue atravessar. A gente cresceu ouvindo os mais velhos falarem da mãe do mato, mas nunca deu muita trela. Diziam que ela aparecia para homem sozinho. Que se você ouvisse um canto vindo do meio da mata, era melhor tampar os ouvidos e sair dali o mais rápido possível. Se ela cantar para tu, já era. A avó do Zé falava cuspindo pro lado como se fosse coisa suja. Quem escuta nunca mais volta. Besteira, né? Bom, a gente achava que era, até o dia que resolvemos entrar na mata. Sozinhos, de noite. E aí, meu amigo? Aí a gente viu que algumas histórias são verdadeiras. Verdadeiras até demais. Eu sei. Pode dizer que fomos burros, teimosos, o que for. Mas naquela época a gente achava que era só história para assustar menino. O povo da roça tem dessas, né? Sempre inventa um causo pra gente não se meter onde não deve. Só que nessa aí tinha verdade demais. O Zé era meu primo de primeiro grau. Nascemos quase no mesmo ano, criados juntos como irmãos. Desde moleques vivíamos metidos no mato. Sabíamos cortar caminho no brejo, escalar pedra, caçar, pescar. Nosso avô dizia que a gente era bicho do mato.
de tão acostumado que era com aquele mundaréu de verde. Mas naquela noite, a gente percebeu que não sabia nada. Foi numa sexta-feira. A gente estava ajudando o vô no rancho, consertando cerca, quando ele comentou: "Não fica tarde aí no mato, não. Já estão falando que tem coisa estranha para as bandas do Morro da Onça." "Coisa estranha como?" perguntei. O velho olhou para os lados antes de responder, como se estivesse com medo que alguma coisa ouvisse. "O Silveira perdeu uma vaca lá dentro. Diz que encontrou só os ossos e umas flores que ninguém nunca viu antes." O Zé riu. "Isso é só onça, vô. O mato tá fechado demais, os bichos estão saindo para pegar as criação." O vô não riu. Ele só cuspiu o fumo, levantou a aba do chapéu e falou: "Pode ser, mas eu digo uma coisa. Onça não arranca a alma de ninguém. Ficamos quietos." O velho se afastou resmungando, e eu e o Zé trocamos um olhar. Dava para ver no olho dele que estava pensando a mesma coisa que eu. "Vamos lá ver o que está acontecendo." E foi aí que começou o nosso inferno. A lua cheia já estava alta quando pegamos as lanternas e as facas e seguimos para o mato. Não contamos para ninguém. Se o vô descobrisse, ia dar uma surra de vara daquelas de marcar o lombo. Cruzamos a estrada de terra e entramos no Morro da Onça. De início, parecia tudo normal. O barulho de sapo, grilo, bicho andando no mato, o de sempre. Mas quanto mais a gente avançava, mais estranho ficava. O som foi sumindo. Primeiro os grilos, depois os sapos, depois os passarinhos, até o vento parou. A mata ficou muda. Eu troquei um olhar com o Zé. Ele estava com a lanterna firme na mão, mas o rosto dizia tudo. A gente devia ter voltado ali, mas não voltou. Porque bem no meio daquela escuridão, ouvimos um barulho. Uma mulher cantando. Eu e o Zé paramos na mesma hora. O som vinha de dentro da mata, meio abafado pela folhagem, mas a voz era nítida e bonita. Era um canto manso, baixo, quase sussurrado. Não era música que a gente conhecia. Não era moda de viola, não era reza. Não era nada que desse para reconhecer. Mas mexia com a gente. Parecia que puxava, sabe? Como se a voz não estivesse só no ouvido, mas dentro da cabeça. Quem é que ia estar cantando nesse fim de mundo, uma hora dessas? O Zé sussurrou. Eu não respondi. Só balancei a cabeça porque também não sabia. Mas ao invés de dar meia volta e meter o pé dali, o Zé fez o que qualquer cabra teimoso faria. Apontou a lanterna na direção do som e andou na frente. A gente foi pisando devagarinho, desviando dos galhos, das raízes, tentando não fazer barulho. O canto ficava cada vez mais alto, mais claro. Tinha algo errado naquela voz. Era suave, bonita, mas não tinha fôlego. Não tinha pausa para respirar. Era como se a coisa que estivesse cantando não precisasse de ar. Eu já estava suando frio. Foi quando o Zé parou de repente. A lanterna tremia na mão dele. "Olha isso!" ele murmurou. Eu olhei. No chão, bem no meio da trilha, tinha um monte de flores esquisitas. Eram brancas, com as pétalas finas e compridas. E um cheiro forte, doce. Doce demais. Aquele cheiro parecia mel, mas era enjoado, pesado, forte a ponto de dar dor de cabeça. E o pior, no meio das flores tinha um monte de ossos. Não eram de vaca, nem de onça. Eram pequenos e humanos. A lanterna do Zé tremia mais forte. "Você tá vendo o mesmo que eu?" Eu fiz que sim com a cabeça, sem conseguir falar nada. Foi então que a voz parou. De repente, seca. Como se alguém tivesse cortado ela com uma faca. A gente prendeu a respiração. O mato inteiro estava silêncio puro. Eu senti um calafrio subindo pelo pescoço. E o Zé apertou o meu braço. "Vamos embora. Agora." A gente deu um passo para trás. E foi aí que ouvimos um galho quebrando atrás da gente. Eu não sei como explicar, mas de alguma forma sabia que não estava mais sozinho. Quando o Zé puxou o meu braço e tentava dar a volta para voltar, a sensação de estar sendo observado aumentou de uma maneira que me apertava o peito. O barulho do galho quebrando não tinha sido coincidência. Eu não vi ninguém, não vi nada, mas sentia a presença de algo. Era uma sensação abafada, como se o ar estivesse mais denso, mais pesado, e as sombras ao redor pareciam se mover. Eu não sou de ficar imaginando coisa, mas ali, no meio do mato,
com a lua cheia acima e o cheiro daquela flor estranha no ar. Eu sabia que alguma coisa estava ali. Zé não disse mais nada. Ele sabia, assim como eu, que tinha algo errado. E por mais que tentássemos, nossos pés não conseguiam mais se mover rápido. Era como se o chão estivesse grudado, como se o mato estivesse nos prendendo. Eu olhei para ele e o rosto do Zé estava pálido, os olhos arregalados, como quem viu um espírito. A boca estava seca, a língua mal se mexia. Foi então que a voz voltou. Mas agora o canto já não era mais suave e bonito. Era uma risada. E a risada vinha do fundo da floresta, ecoando como se estivesse nos cercando, nos invadindo. Era uma risada de mulher, mas não era humana. Era baixa, gutural, como se não viesse da boca de uma pessoa, mas sim de algo dentro da terra. Era uma risada que congelava sua espinha, que fazia o coração bater mais forte, que te fazia desejar voltar, mas sem saber para onde. Eu segurei a lanterna com força e Zé olhou para mim, com os olhos arregalados. Ele queria gritar, mas a garganta parecia ter sido fechada por algo invisível. "Vamos embora, Zé! Vamos sair daqui!" Eu disse, quase sem voz. Mas quando dei o primeiro passo, eu senti. Senti que o mato estava me puxando. Era como se as raízes quisessem me segurar. Eu tentei me soltar, tentei correr, mas os galhos se entrelaçaram nos meus braços, me prendendo. Olhei para o Zé e ele estava lutando com os galhos, os olhos desorbitados. Ele estava começando a ser arrastado para trás, para o centro da floresta. "Zé!" Eu gritei, correndo para tentar puxar ele, mas os galhos pareciam ter vida própria. Foi então que eu vi. A mulher. Eu nunca tinha visto nada igual. Ela surgiu de dentro da mata, do meio das árvores, com o vestido branco balançando como se estivesse flutuando. A pele dela estava pálida, quase transparente. Os olhos dela eram profundos, negros, como se não houvesse fundo nenhum. Não eram olhos humanos. Eram olhos que não pertenciam àquela terra. E o sorriso dela era largo demais, bizarro, uma expressão distorcida, como se estivesse brincando com a gente. Ela se aproximou e os galhos se afastaram como se o próprio mato a respeitasse. Eu senti o ar gelar e o Zé, coitado, só se arrastava no chão, como se já tivesse sido derrotado. Ela se abaixou bem na frente dele e disse, com uma voz doce e sussurrante: "Agora você é meu." Eu vi o Zé tremer, seus olhos se fechando lentamente, como se o corpo dele já estivesse perdendo a força. Eu tentei, eu juro, tentei puxá-lo de volta, mas era como se ele estivesse preso por correntes invisíveis. E então ela olhou para mim. Os olhos negros me encararam e eu soube naquele momento que eu tinha que correr. Eu virei as costas e não vi mais nada além da minha própria corrida. Os galhos se arrastavam no meu rosto. As raízes tentavam me segurar, mas eu não parei. Não olhei para trás. Não pensei. Eu só corri. Eu corri. Não sei por quanto tempo, nem por quanto chão passei. Minha mente estava turva, meus pés pesados, e o som daquelas risadas ecoava atrás de mim, como se me seguissem. O que eu vi naquela hora foi um pesadelo. Uma visão que não era para ser real, mas que ficou gravada nos meus olhos para sempre. Eu não sei como eu escapei. Não sei como consegui sair daquele maldito mato, mas quando dei meu último passo fora da trilha, me vi na estrada novamente. O céu mais claro, a lua brilhando mais forte do que nunca. O som, as risadas, tudo tinha desaparecido. Mas o peso, aquele peso em meu peito, parecia que a mata ainda me cercava, como se tivesse deixado um pedaço de mim lá dentro. Olhei para trás, ofegante, e vi o Zé. Ele estava na beira da estrada, parado, com os olhos vazios. Não tinha expressão. Só um vazio profundo, como se ele já não fosse mais o Zé que eu conhecia. "Zé! Zé!" Eu gritei, correndo até ele. Mas ele não reagiu. Ele estava ali, como uma casca vazia. Eu gritei seu nome novamente, mas não houve resposta. Era como se ele estivesse ali, mas não estivesse. Como se a alma dele tivesse ficado lá, no fundo da floresta. Eu não sei o que aconteceu com ele depois disso. Nunca mais o vi como era. Não posso explicar o que aconteceu, mas quem estava ali não era mais meu amigo.
Dizem que quem se aproxima da mãe do mato não volta mais da mesma maneira. Eu vi o Zé mudar diante dos meus olhos e sei que ele foi levado. Levado por algo que não podemos entender. Ou talvez a própria mãe o tenha levado, como ela levou tantos outros antes de nós. Os meses se passaram, mas a memória daquela noite nunca me deixou. Eu sei que a mãe do mato está lá, esperando por aqueles que se perdem na floresta, esperando por quem se atreve a seguir seus cantos e suas risadas. A cada lua cheia, eu sinto a presença dela nas sombras, observando, esperando o próximo incauto que cruzará seu caminho. E não importa o quanto a gente tente negar ou se afastar do que vimos. A verdade é que a mãe do mato nunca vai embora. Ela permanece no coração da floresta, nas sombras das árvores e nas raízes que puxam quem se atreve a olhar para dentro dela. Por isso, se algum dia você ouvir o canto suave, o sussurro doce ou até mesmo a risada distante no meio do mato, não siga. Não importa o quão tentador seja. O que está lá dentro, a coisa que habita as sombras da floresta, não vai te deixar sair. A mãe do mato não deixa ninguém escapar. E assim termina a história. Eu soube naquela noite que tem coisas que a gente não pode entender, que o mato tem seus próprios segredos, que existem forças que a gente não pode ver, mas sentir. E quando você sente, já é tarde demais. Então fique esperto, meu amigo. O mato pode parecer bonito e acolhedor, mas só até a lua cheia iluminar o caminho errado. Era um tempo em que as coisas na fazenda estavam começando a ficar estranhas. Eu tinha uns 18 anos, era novo, sem muita responsabilidade, e costumava sair de madrugada pela mata para caçar. Não tinha medo de nada e andava pelas matas da minha família, como quem caminha por um campo conhecido. Mas ninguém nunca me avisou sobre as coisas que aconteciam quando a gente desrespeitava o que não devia. Naquela época, morávamos numa fazenda que ficava lá para as bandas de Santa Maria, no interior. A terra era boa, a colheita era farta, mas sempre ouvimos falar das histórias do povo mais antigo sobre a tal comadre Fulozinha. Diziam que ela era a protetora da mata e que quem a desrespeitasse teria que pagar caro por isso. Sempre ouvi os mais velhos contando histórias sobre ela, mas eu nunca acreditei nessas lendas. Para mim era tudo conversa de gente velha, mais medo do que verdade. Na verdade, nunca pensei muito nessas coisas. Se a história não me afetava, eu ignorava. Mas aí aconteceu o que ninguém pode prever. Era uma tarde quente de agosto e eu estava caçando, como de costume, perto do açude que ficava na parte de baixo da propriedade. O açude era um ponto central lá da fazenda, uma reserva de água que parecia não ter fim. Tinha peixe e algumas jacarés velhos, mas o principal mesmo era a água que o açude mantinha, fonte de vida para tudo na fazenda. Às vezes, ficava sentado à margem, olhando aquela água escura, ouvindo o som dos peixes e das aves. Eu gostava de ficar ali, tranquilo, mas naquela tarde, algo estava diferente. Eu estava deitado na beira do açude, com a espingarda ao lado e pensando nas coisas que o pessoal falava sobre a comadre Fulozinha. Dizia-se que ela tinha a aparência de uma mulher de cabelos longos e negros, vestindo roupas simples, sempre com um sorriso no rosto. Mas o que ninguém contava era o olhar dela, um olhar penetrante, que parecia atravessar sua alma e ver os pecados mais profundos. Não era uma figura que você quisesse encontrar sozinho. E o pior, ela estava sempre acompanhada de risos infantis que se misturavam com o barulho da mata. Eu, com minha juventude e desrespeito, queria mais era ver de perto a tal da comadre Fulozinha. Pensava que seria só mais uma história para assustar criança. Então, com a espingarda nas costas e a coragem de quem ainda não sabia o que é realmente o medo, decidi ir até o mato e fazer o que o povo sempre disse: ver para crer. Me afastei do açude e me perdi nas trilhas. Como não conhecia todos os cantos da fazenda, a mata me parecia até um pouco mais densa e silenciosa do que de costume. Foi quando, a uns 500 metros do açude, vi uma figura à distância. Não deu para ver direito, mas o que me chamou a atenção foi o riso, aquele som doce e inocente que se ouvia de vez em quando, ecoando no silêncio da tarde. Eu segui em direção ao som,
sem ligar muito para onde estava indo, até que cheguei numa clareira. A figura à minha frente não era mais uma mulher comum, não. Ela tinha algo de sobrenatural. Ela estava de pé, com um vestido branco simples e cabelos negros que quase tocavam o chão. A pele pálida refletia a luz da tarde que já estava começando a se pôr. Eu não sabia o que fazer. Algo dentro de mim me dizia para não seguir em frente, mas a curiosidade me arrastava como um ímã. Quando a figura me viu, ela sorriu, um sorriso que parecia mais uma advertência do que um gesto amigável. Você não devia estar aqui, moço. A voz dela tinha uma suavidade estranha, como se estivesse brincando, mas ao mesmo tempo soava como uma ameaça. Não sei explicar direito, mas é como se toda a mata, o vento e a própria terra tivessem parado para ouvir. Aquela sensação de desconforto aumentou ainda mais quando ela olhou para mim, como se já soubesse tudo sobre mim, sobre os meus pecados, sobre o que eu fiz de errado e o que ainda faria. Eu tentei falar alguma coisa, mas a voz me faltou. Ela não era mais só uma mulher, ela era algo muito além disso, uma presença. De repente, sem aviso, ela deu um passo em minha direção. Eu queria correr, mas as pernas estavam presas, como se o próprio solo não me deixasse sair dali. E foi então que eu a ouvi. O riso. Mas não era o riso dela. Era o riso de crianças. Infelizmente, o som não vinha de um lugar qualquer. Ele vinha de dentro da mata, mas estava perto, muito perto. Quando eu olhei para trás, vi uma sombra se movendo rápido entre as árvores. O que aconteceu depois disso, eu não sei bem. Eu senti um peso no peito, a sensação de que meu corpo não respondia mais como antes. Eu tentei correr, mas a cada passo que dava, parecia que a terra me puxava mais e mais fundo, como se a comadre Fulozinha estivesse me arrastando de volta para a mata. Eu não sei como consegui me soltar. Minha memória dessa parte é confusa, como se um borrão tivesse passado por mim e apagado os detalhes. Só lembro que, de repente, o riso infantil ficou mais alto, ensurdecedor. As sombras na mata pareciam se mover, rápidas demais, como se estivessem correndo em volta de mim. E no meio disso tudo, a comadre Fulozinha não estava mais lá. A única coisa que lembro com clareza é a sensação horrível de algo segurando meu braço. Era pequeno, como a mão de uma criança, mas a força era impossível. Eu lutei, gritei, mas quanto mais eu tentava me soltar, mais sentia como se estivesse sendo engolido pela mata. Foi só quando me joguei no chão, arrancando os espinhos e a lama com as mãos, que a pressão no meu corpo sumiu de repente. Saí correndo sem olhar para trás. Não sei quanto tempo corri, nem por onde passei. O desespero me cegou. Quando finalmente cheguei de volta à fazenda, meu pai e alguns peões estavam me procurando. Eu devia estar irreconhecível, sujo, arranhado e com os olhos arregalados de puro pavor. Meu pai me segurou pelos ombros e perguntou onde eu tinha me metido. Ele disse que eu tinha saído para caçar há 3 dias. 3 dias? Eu só lembro de algumas horas. Eu tentei explicar, mas minha língua travou. Não adiantava. Meu pai já sabia. Ele olhou para minha mãe e os dois trocaram aquele olhar pesado de quem já viu coisa ruim acontecer. Foi a comadre, minha mãe murmurou, fazendo o sinal da cruz. Naquela noite, febre me tomou por inteiro. Eu delirava. Sentia cheiro de terra molhada dentro do quarto. Via sombras se mexendo pelos cantos da casa. E o pior de tudo, ouvia o riso. Meu pai chamou um velho benzedor, daqueles que conhecem os segredos da mata e sabem como afastar o que não pertence a este mundo. Ele ficou sentado ao meu lado por horas, sussurrando rezas em uma língua que eu não entendia. Em certo momento, ele se calou e colocou a mão no meu peito. Seu rosto estava pálido. Ela te marcou, menino. Você mexeu com o que não devia. Depois disso, a vida na fazenda nunca mais foi a mesma. O açude, que sempre foi farto, começou a secar sem explicação. Os animais adoeciam sem motivo. Até as plantações, que nunca tinham falhado, começaram a murchar. E as pessoas começaram a ouvir coisas. À noite, os empregados juravam ouvir risadas infantis perto do açude. Alguns diziam ver pegadas pequenas na terra úmida, como se um bando de crianças descalças estivesse andando por lá. Mas quando iam olhar, as pegadas desapareciam. Foi então que meu pai tomou uma decisão. No meio da madrugada, juntou todo mundo, pegou oferendas,
farinha, mel e um pedaço de fumo, e levou até a beira da mata. Lá ele acendeu uma vela e falou alto, com voz firme: "Perdoe a ignorância do menino. Ele não sabia o que fazia. Não queremos desrespeitar a senhora. Aceite nossa oferenda e nos deixe viver em paz." O silêncio que veio depois foi sufocante. Não se ouvia nada, nem grilos, nem vento, nem bicho nenhum. Então, do meio da escuridão da mata, veio uma resposta. Não em palavras, mas num som. Um riso de criança, abafado, distante. E uma brisa fria passou entre nós, levando a vela que meu pai segurava. Naquela mesma noite, choveu forte depois de meses de seca. No dia seguinte, o açude voltou a encher. Os bichos pararam de adoecer. E os risos nunca mais foram ouvidos. Mas eu ainda tenho pesadelos. Ainda vejo aquela figura de branco, sorrindo, com os olhos negros como um buraco sem fundo. Eu sei que ela ainda está lá. E sei que se eu voltar àquela mata, ela estará me esperando. Eu cresci ouvindo histórias sobre ele, mas sempre achei que fosse invenção do povo para botar medo na gente. Meu avô, que Deus o tenha, sempre dizia para nunca responder quando alguém me chamasse à noite, especialmente se viesse de fora de casa. Se tu escutar teu nome e souber que não tem ninguém ali, fica quieto. Se responder, o bicho leva. A história sempre foi a mesma. Um ser alto, encurvado, de pele escura e ressecada, olhos vermelhos como fogo brando e um cheiro de carne podre que anunciava sua presença. Ele aparecia nos currais, nas casas isoladas, nas estradas de terra batida. Mas o pior de tudo era a voz. Diziam que o bicho da garganta podre podia imitar qualquer um. Um pai chamando o filho, um irmão gritando pelo outro, até um bebê chorando. Era assim que ele enganava as pessoas. Chamava baixinho com um tom familiar. Às vezes chorava, implorava ajuda. Se a pessoa tivesse pena e respondesse, acabava desaparecendo. Era só história. Até a noite em que eu soube que era tudo verdade. Eu tinha 17 anos quando aconteceu. Trabalhava na fazenda do seu Zé, um homem velho e teimoso que não acreditava nessas coisas. Ele dizia que tudo era bobagem, que assombração era coisa de gente preguiçosa que queria desculpa para largar o serviço. Naquele dia, um bezerro sumiu no meio do mato, perto do curral. Seu Zé mandou eu e o Neco, outro peão da fazenda, sair de lanterna para procurar. Já estava escuro, o vento soprava forte e a noite estava mais fria que o normal. A lua cheia iluminava um pouco, mas as sombras das árvores faziam o caminho parecer mais fundo do que era. A gente procurou por um tempo, mas o bicho não apareceu. O curral ficava perto de um pedaço de mata mais fechada, onde ninguém gostava de ir depois do anoitecer. O vento soprava pelos galhos, fazendo um som esquisito, quase um lamento. Foi quando escutamos: "Neco, cadê você, homem?" Era a voz do pai dele, um velho que morava na vila, a uns bons quilômetros dali. Neco parou na hora, com a lanterna tremendo na mão. "Tu escutou isso?" Ele sussurrou. Eu fiz que sim, mas fiquei calado. Meu avô sempre dizia que quem falava primeiro estava perdido. A voz veio de novo. "Neco, me ajuda!" Mas tinha alguma coisa errada. O tom parecia certo, mas as palavras soavam raspadas, como se a garganta de quem falava estivesse machucada. Neco começou a dar um passo para frente, mas eu segurei o braço dele com força. "Isso não é teu pai, desgraça." Ele me olhou confuso. A voz chamou de novo, agora mais perto. E então o cheiro veio. Era um fedor insuportável, forte, de coisa podre, como se um bicho morto estivesse ali perto fazia dias. O ar ficou pesado, como se estivesse apodrecendo ao nosso redor. Neco travou. Eu podia ver o suor descendo pelo rosto dele, mesmo com o frio. "Neco." Agora a voz vinha de trás dele. A lanterna piscou. Por um segundo, no meio da escuridão, eu vi uma sombra esguia, alta demais para ser gente. O rosto não era um rosto de verdade, mas um buraco escuro onde a boca deveria estar, escorrendo alguma coisa preta. Os olhos, meu Deus, os olhos. Eram 2 buracos fundos,
e brilhavam num vermelho fraco, como brasas prestes a apagar. Eu senti minha garganta fechar. A coisa se curvou para perto do Neco e abriu a boca. E foi só aí que eu entendi por que chamavam ele de bicho da garganta podre. O som que saiu dali não foi um grito, nem um rosnado. Foi um coro de vozes. A voz do pai do Neco, da mãe dele, de um bebê chorando, de uma mulher cantando uma cantiga de ninar. Tudo misturado, saindo daquela coisa, como se alguém tivesse enfiado um monte de gente dentro dela e agora todos estivessem gritando ao mesmo tempo. Neco finalmente entendeu. Ele deu um grito e tentou correr, mas a coisa se moveu rápido demais. A última coisa que vi foi ele sendo puxado para trás e a lanterna caindo no chão. Eu corri como nunca na vida. O cheiro me perseguia, o som daquilo ainda ecoava na minha cabeça. Senti a coisa atrás de mim, o ar gelado me rodeando, algo roçando meu pescoço. Quando cheguei na casa da fazenda, travei a porta e desabei no chão, chorando feito criança. Na manhã seguinte, o pessoal foi procurar o Neco. Não encontraram nada. Nem pegadas, nem sinal de luta. Nem mesmo a lanterna que ele deixou cair. Só acharam o boné dele, dobrado direitinho, em cima do tronco de uma árvore caída. Como se alguém tivesse deixado ali de propósito. Neco nunca mais foi visto. Depois daquela noite, eu nunca mais fiquei na fazenda depois do pôr do sol. Não sei se o bicho da garganta podre me viu, mas eu sei que ele me sentiu. E às vezes, quando o vento sopra forte à noite, eu escuto meu nome sendo chamado do lado de fora da minha casa. Eu nunca respondo. A Capela Velha ficava a uns 4 quilômetros da cidade, enfiada no meio do mato, perto de um antigo cemitério desativado. Diziam que tinha sido construída no século XIX por um grupo de missionários, mas com o tempo foi abandonada e esquecida. O teto ruiu, as paredes ficaram cobertas de trepadeiras e nos dias de chuva, o vento passava pelos buracos nas tábuas, fazendo um som estranho, como um lamento. Desde moleque eu ouvia falar do Padre Sem Rosto. Os mais velhos juravam que em certas noites era possível ver um vulto de batina preta andando entre os bancos apodrecidos da capela, murmurando orações numa língua que ninguém entendia. Ele nunca mostrava o rosto. Alguns diziam que era porque ele não tinha um. Outros acreditavam que quem visse o rosto dele estaria condenado a uma morte terrível. Eu sempre achei que era história para assustar criança. Até que numa noite, a gente resolveu testar. Tinha chovido o dia inteiro e a terra ainda estava molhada quando eu e meus amigos resolvemos ir até a capela. Tava tudo escuro. Só o clarão dos relâmpagos iluminava o caminho. O vento soprava gelado e o cheiro de terra molhada misturado com algo meio azedo pairava no ar. A ideia era simples. Entrar lá, passar 5 minutos dentro da capela e sair. Quem desistisse primeiro pagaria uma caixa de cerveja para o resto. O problema foi que a gente não estava sozinho naquela noite. Assim que pisamos no terreno da capela, sentimos um peso estranho no ar. O mato estava muito mais alto do que lembrávamos, como se ninguém tivesse chegado ali há décadas. Os grilos e sapos, que normalmente faziam a maior algazarra, estavam em silêncio absoluto. O único som era o das folhas se mexendo ao vento. E então veio o cheiro, um cheiro forte, úmido e podre, como papel velho deixado para apodrecer na água. Ou talvez carne apodrecida. Dudu foi o primeiro a hesitar. Cara, tem alguma coisa errada. Eu ri, tentando esconder o medo. Tá com medo de fantasma, é? Ele não respondeu. Só olhou para dentro da capela. O que vimos ali dentro foi o suficiente para fazer meu sangue gelar. Bem no fundo da capela, perto do altar, uma silhueta de batina preta estava ajoelhada. O corpo estava curvado como se estivesse rezando, a cabeça inclinada para frente. E então, ele começou a murmurar. Uma reza em latim, baixa, arranhada, como se a voz dele estivesse seca, partida, ferida. Meu coração disparou. Bora sair daqui, Dudu sussurrou. Antes que eu pudesse concordar, o Felipe, sempre o mais idiota do grupo, resolveu provocar. Ô, seu padre, tá rezando pra quem aí? O murmúrio parou na hora. E num movimento impossível de rápido, a figura se levantou.
A batina flutuava em volta do corpo, como se não houvesse carne por baixo. A cabeça ainda estava inclinada para frente, escondida pela escuridão, até que ele levantou o rosto. E foi aí que eu entendi por que ele era chamado de Padre Sem Rosto. Onde devia haver olhos, boca, nariz, não havia nada. Só uma superfície lisa, sem traços, como uma máscara de cera derretida. Felipe tentou rir, mas o som saiu estrangulado. Então ele deu um passo à frente. O chão tremeu. O cheiro de podridão aumentou. "Corre!" Dudu sussurrou. Felipe ficou parado. O padre levantou uma das mãos e apontou para ele. Os olhos do Felipe viraram para trás e ele caiu no chão, se debatendo como se algo invisível estivesse sugando a vida dele. Eu fiz o que pude. Peguei Dudu pelo braço e saímos correndo. Atrás da gente ouvimos os gritos do Felipe e junto deles o murmúrio do padre, como um canto fúnebre amaldiçoado. Não olhamos para trás. Fugimos, atravessamos o mato e só paramos quando chegamos na cidade. Felipe? Acharam ele no dia seguinte, deitado de costas no altar da capela, com a pele pálida e os olhos completamente brancos. Ele estava vivo, mas nunca mais falou nada. Nunca mais reagiu a ninguém. Ficou daquele jeito até morrer, poucos meses depois. Dizem que na noite em que ele foi enterrado, ouviram uma risada baixa vinda da capela velha. Eu nunca mais voltei lá. Eu sempre fui um cara de cidade, acostumado com o barulho dos carros, com as luzes dos postes iluminando a rua, com o conforto de saber que, se alguma coisa desse errado, tinha gente por perto. Mas naquele ano, minhas férias foram diferentes. Meus pais decidiram que a gente ia passar umas semanas na roça, na casa dos meus avós. Um lugar no meio do nada, sem internet, sem televisão direito, sem nada. No começo, eu reclamei. Mas depois até que gostei da ideia. Era um tempo com a família, né? A comida da minha avó era boa, o ar era puro e a gente dormia cedo, sem preocupação. Só que teve uma noite em especial que eu nunca mais esqueci. Aconteceu quando faltou luz. A energia já não era lá essas coisas na região. Então não foi surpresa quando, no meio da noite, tudo se apagou de vez. A casa ficou num breu só e o único jeito era esperar. Como ninguém queria dormir cedo daquele jeito, minha avó acendeu um lampião e chamou todo mundo para sentar na varanda. Foi quando meu avô começou a contar uma história. Mas não era qualquer história. Era algo que ele mesmo tinha vivido. E até hoje eu me arrepio só de lembrar. Meu avô ajeitou o chapéu de palha, coçou o queixo e olhou pra gente com um olhar sério. "Vocês sabem que tem coisa que a gente não deve mexer, né?" A gente riu, mas ele não. "Tô falando sério. Tem coisa nesse mundo que não é pra gente entender. E, se um dia vocês virem luzes caminhando na estrada, fiquem quietos. Se ouvirem passos na madrugada, finjam que não ouviram. Mas principalmente, se uma menina de vestido azul olhar pra vocês, nunca olhem de volta." Naquele momento, o vento soprou mais forte e o lampião balançou, projetando sombras na parede. Meu avô pigarreou e começou a contar o que aconteceu quando ele era jovem. Na época, ele devia ter uns 18, 19 anos. Trabalhava na lavoura e voltava para casa sempre tarde. As estradas eram de terra, sem iluminação, só com a luz da lua guiando o caminho. Era uma noite quente, sem vento. Tudo estava quieto demais. Até os bichos pareciam ter se escondido. Ele estava indo embora sozinho quando ouviu passos. Passos lentos, ritmados, como se um grupo de pessoas estivesse caminhando juntas. Meu avô parou no meio da estrada. Olhou para os lados, mas não viu nada. Só o escuro. O silêncio era tão grande que ele ouvia o próprio coração batendo. Então, bem ao longe, ele viu luzes, velas, muitas delas. Uma fileira de pequenas chamas se movendo na estrada, como se estivessem sendo carregadas por alguém. Meu avô franziu a testa. Quem estaria fazendo uma procissão àquela hora? E por que ninguém dizia nada? Foi aí que ele percebeu. As velas não iluminavam ninguém. Ele piscou várias vezes, tentando enxergar melhor, mas não adiantava. As chamas tremulavam, caminhavam lentamente na estrada, mas não havia nenhuma mão segurando elas.
E foi então que ele a viu. Bem no meio das velas, caminhando em silêncio, uma menina de vestido azul. Ela andava devagar, como se nem tocasse no chão. O cabelo caía sobre os ombros e a pele dela era muito branca. Mas o pior eram os olhos. Ela olhava direto para ele, fixamente. E ele não conseguia desviar o olhar. O corpo dele travou. Ele queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas não conseguia. Era como se algo o segurasse ali. Então a menina sorriu. E meu avô sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele sabia o que diziam na vila. Quem cruzasse o olhar com a menina da procissão fantasma morreria em 7 dias. Foi quando ele sentiu uma mão puxar o braço dele. Alguém o sacudiu. Não olha! Era o velho Samuel, um homem que morava perto da estrada. Ele parecia apavorado. Meu avô conseguiu se soltar do transe e fechou os olhos. Quando abriu de novo, as velas já não estavam mais lá. Nem a menina. Ele tentou rir, mas a voz saiu falha. O que foi isso? Samuel só olhou para ele, sério. Você tem sorte, rapaz. Se tivesse olhado por mais tempo, não estava mais aqui para contar a história. Meu avô não dormiu naquela noite. E nos 7 dias seguintes, ele sentiu que algo o observava. Nos 7 dias seguintes, meu avô tentou seguir a vida normalmente, mas algo estava diferente. No primeiro dia, ele acordou com a sensação de que tinha alguém dentro do quarto. Os galhos das árvores batiam na janela, e a luz da lua fazia sombras se projetarem na parede. Ele suava frio. No segundo dia, ele começou a ouvir passos ao redor da casa. Era sempre de madrugada. O som era leve, como se fosse uma criança descalça caminhando na terra úmida. No terceiro dia, as galinhas da fazenda apareceram todas mortas, sem sangue, sem sinal de predador. Só estavam lá, caídas, como se algo tivesse sugado a vida delas. No quarto dia, ele viu pegadas de pés pequenos na terra do terreiro. Pegadas que vinham do nada e desapareciam no meio do mato. No quinto dia, ele ouviu a voz da menina. Era um sussurro, fraco, vindo da estrada. Ela dizia o nome dele, chamando, convidando. No sexto dia, Samuel, o velho que tinha salvo ele na estrada, foi encontrado morto. O corpo dele estava caído na beira do rio, com o rosto virado para cima. Os olhos abertos, esbugalhados, mas o olhar vazio, como se tivesse visto algo que o fez perder a alma antes do corpo. No sétimo dia, meu avô sabia que seria a vez dele. Ele passou o dia quieto, nem comeu. A noite chegou rápida. Ele se trancou no quarto, rezou, pediu proteção. Mas no meio da madrugada, ele ouviu batidas na porta. Fracas, ritmadas, como se fossem dedinhos pequenos tocando na madeira. Ele não respondeu. As batidas ficaram mais fortes. Então, a porta abriu sozinha. E lá estava ela, a menina do vestido azul. O mesmo sorriso, o mesmo olhar fixo. Meu avô sentiu o corpo travar. Ela levantou a mãozinha, apontou para ele e abriu a boca. Mas antes que qualquer som saísse, minha bisavó, a mãe do meu avô, entrou no quarto segurando um terço e um ramo de arruda queimando. Ela começou a rezar alto, sem medo. A menina recuou, gritou e, num piscar de olhos, sumiu. Depois daquela noite, meu avô nunca mais viu a menina. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Ah, e se você assistiu até o final, deixe um emoji de fantasma nos comentários. Assim eu saberei que você é um dos corajosos que enfrentaram as histórias até o fim. E se quiser fazer parte da nossa comunidade e ter acesso a benefícios exclusivos, torne-se membro do canal. Isso fortalece ainda mais nossa comunidade dos